Pessoal, vamos então começar. Antes de começar, já deem o like, né? Compartilha com seu amigo investidor, porque o quê? Agora é feriado, e o que tem no feriado? Vocês vão viajar, né? Eu vou viajar também. E vai ter o quê? Vai ter churrasco. Eu já sei o que vocês vão conversar. Sobre a reunião do FED e do Copom, né? O assunto mais interessante do feriado do final de semana. É óbvio. Além dos desencontros fiscais entre Lula e Haddad, né? Então você tem que estar inteirado, você tem que ter argumentos, entendeu? Você tem que ter argumentos, senão vai parecer que você não sabe nada de mercado. Pessoal, Copom, nosso querido e amado Comitê de Política Monetária, que decide a taxa Selic a cada 45 dias, se reuniu ontem e hoje para falar sobre política monetária e decidir qual vai ser a taxa de juro futura. Sabe o que aconteceu de muito especial nesse Copom? Não temos mais juros de 1% ao mês. Agora, ela rende 0,96% ao mês. Então, acabou essa história de juro de 1% ao mês. Acabou, enterrou, e eu acho que não volta mais por um bom tempo. Quer render 1% ao mês? Quer render 1,5% ao mês? 2% ao mês? 3% ao mês? Vai ter que o quê? Correr risco. Agora, apareceu alguém no seu Instagram falando: Marília, tem uma oportunidade maravilhosa de render 1% ao mês garantido? Pirâmide. Ah, Marília, mas tinha sua foto. Pirâmide. Perfil fake. Ah, Marília, mas tinha foto da Nord. Perfil fake. Mais de 1,9676 ao mês garantido? Pirâmide. E aí ele vai para o comunicado, e aí ele vai explicar para a gente por que ele tomou essa decisão e principalmente quais as próximas decisões que ele vai tomar, porque a gente quer saber isso também, né? Para onde ele vai, para onde ele está pensando ir. E aí ele começa sempre falando do quê? Do ambiente externo. O ambiente externo mostra-se adverso, em função da elevação das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos. E isso é sempre muito complicado para o Brasil. Por quê? Porque se a taxa de 10 anos dos Estados Unidos é 5, a nossa não pode ser 8, né? A gente é mais arriscada, a gente é tupiniquim. Então, se a deles é 5, a nossa tem que ser quanto? Pelo menos 10, pelo menos 11, né? E aí a gente não pode cair tanto a nossa Selic assim. E esse é o problema principal do mercado de hoje, tá? E depois a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso para vocês já ficarem ligados no tema do churrasco. Mas assim, o tema principal, a discussão central do churrasco vai ser até onde pode cair a nossa Selic, posto que a taxa de juros de 10 anos americana está em torno de 5, tá? Essa é a discussão do churrasco. O comitê avalia que o cenário exige atenção e cautela por parte dos países emergentes. Por que ele está adicionando essa frase aqui? Porque tiveram alguns países engraçadinhos que fizeram o quê? Ah, minha inflação caiu, então eu vou pegar e cair minha taxa de juros. E aí, o que aconteceu? O câmbio disparou, né? Por quê? Porque emergente não pode ter taxa de juro baixa se os Estados Unidos têm taxa de juro de 5, né? E aí, o que aconteceu? O câmbio disparou, pegou na inflação e deu um grande problema para a política monetária. Exemplo, Chile. Exemplo, Turquia. Turquia já vinha mal das pernas há muito tempo, mas exemplo recente, Chile, tá? Então, o Copom deixa claro aqui que ele não vai dar uma de Chile, né? Ele não vai cair a taxa de juros só pensando em inflação Brasil, para depois ter um problema no câmbio que possa fazer com que ele tenha que subir o juro de novo. Ele tá de olho. Essa frase dele é excelente. É excelente. Mostra que ele tá de olho, mostra que ele, né, tá preocupado e que ele é muito consciente. E aí, ele vem com o que ele acha das próximas reuniões. O que ele fala? E se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente, lembra que esse unanimemente é muito importante, porque significa que os novos membros, os 2 novos membros que entraram, principalmente o Galípolo, também estão achando isso, tá?
e se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêem redução da mesma magnitude nas próximas reuniões. Ele já tinha escrito isso, mas ele segue falando que isso vai continuar. Ou seja, nas próximas reuniões é mais de uma, tá? Então, na próxima reunião, se tudo não sair muito do jogo, a Selic vai de 12,25 para 11,75 e na outra de 11,75 para 11,25, tá? Pelo menos isso. Pelo menos isso é o que vai acontecer. Chance de acelerar, bola. No mercado a gente nunca fala que tem chance zero, né? Mas é uma chance residual, assim. Ele tá tirando a chance disso acontecer. Ah, Marília, mas assim, o Lula falou mal do superávit primário, da meta fiscal, já quer mudar a meta fiscal. Será que não pode acontecer, por exemplo, deles terem que reduzir menos a Selic por conta do problema fiscal? Resposta, eu acho que não. O que eu tenho percebido é que quando Lula fala, ele fala para a base. Quem fala a cabeça mesmo deles em relação à política econômica é o Haddad. E o Haddad segue com uma postura conservadora, reafirmando que ele pretende cumprir aí a meta fiscal e fazer o que puder fazer para cumprir a meta fiscal. Ah, Marília, fez o L? Não, não é isso, tá? O que acontece é que a gente tem que ser pragmático, porque senão você deixa de aplicar um pré, né? Deixa de fazer marcação ao mercado, porque você vai ficar nessa história de fez o L, entendeu? Você tem que entender, o político ele vai falar para a base, né? Ele foi eleito, ele vai falar para a base. E ele tem uma esposa complicada também, entendeu? Que tá... A nossa vice-presidenta também é complicada, ele tem que responder para ela. Então, ele vai virar e vai falar... vai fazer o discurso dele para a base. Agora, quando a gente olha Haddad, Galípolo, né? Outros membros aí do governo, parece que eles sabem da importância de um fiscal controlado. Posto isso, vamos ter uma surpresa positiva fiscal? Vamos cumprir a meta? Claro que não, gente. Claro que não, né? Vai ser ruim? Vai ser ruim. Mas, não, assim, vai ser ruim numa média móvel que melhora, tá? Então, esse ano vamos ter déficit de 1, ano que vem vamos ter déficit de meio, no outro talvez 0 e no outro talvez algum resquício positivo. É isso, tá? É isso. Não tô falando que vai ser maravilhoso, tô falando que vai ser bom o suficiente para não dar ruim, tá? Então, Marília, corremos para as montanhas, é hora de sair do Brasil, é hora de não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que quando eu vejo as taxas de juros altas por conta de um Lula falando com a base dele, eu vejo como uma oportunidade. Eu acho que no mercado a gente tem que saber tomar risco, né? A gente tem que tomar risco de uma forma... assim, eficiente, né? E se o mercado tá dando chance, eu acho que a gente tem que aproveitar. Então, quando eu olho para inflação controlada, tá exatamente na meta? Não, mas tá controlada. Fiscal, é o melhor fiscal que poderia ser, superávit? Não, mas numa trajetória de melhora, lenta, mas uma trajetória de melhora. E Banco Central iniciando um ciclo de queda, eu penso, poxa, dá para alocar. Por quê? Porque nunca, escuta o que eu tô falando, nunca vocês vão ver uma taxa de juro de IPCA mais 6 e IPCA mais 7 num ambiente tranquilinho. Nunca, nunca. Então a decisão é sempre risco-retorno. Você olha o retorno que tá tendo, você olha até onde você topa correr esse risco. E quando eu vejo essas 3 coisas que eu mencionei para vocês, eu falo, quero tomar esse risco. Mas tem que tomar risco. Se não quer tomar risco, vai para onde? Para Selic. Aí você não vai tomar risco nenhum. Aí você não vai ter que olhar para cenário macro. Aí você não precisa
Não precisa nem conversar no churrasco, né? No feriado, não precisa nem se envolver. Dá para entrar no governo a IPCA mais 5,80, 5,90, mas dá também para entrar em crise CRAS, a IPCA mais 7, isento de imposto de renda, né? Que eu tenho a carteira lá no Renda Fixa Pro. Ah, Marília, mas você está falando que tem taxa de juros nos Estados Unidos atrapalhando, taxa de juros americana tá alta e tal. Isso não pode ser um risco? Pode ser um risco. Pode ser um risco, tá? Agora, o que a gente viu nos Estados Unidos? A gente viu um Fed que manteve a taxa deles estável, né? Não subiu, tá entre 5,5 e 5,25, e que na entrevista deu a impressão que o sarrafo para subir a taxa de juro deles mais um pouco tá alto, né? Então, da mesma forma que vocês colocaram um gavião pro Banco Central brasileiro, taca as pombas aí pro Banco Central americano. Pode ser que eles fiquem com juro estável por muito mais tempo? Pode ser. E é um risco pra gente. Mas também pode ser que a gente comece a ver um cenário um pouco mais favorável lá. E aí também a gente mesmo se aproveite de taxas de juros mais altas. Porque você imaginar que os Estados Unidos vai ficar com uma taxa de juro média de hoje até 10 anos para frente de 5%, é bastante juro, gente. É juro suficiente para várias empresas já não fazerem mais sentido. Você está chegando num patamar que para você justificar isso, você tem que ir para cenários de cauda. Você tem que ir para cenários mais extremos. Que podem acontecer? Sempre podem, mas a probabilidade começa a ser menor. Por isso que quando a gente pensa em alocação, e a gente sabe que a gente vai alocar nesse tipo de ativo, a gente tem que correr risco, já começa a ficar interessante. Marília, preciso de ajuda para montar a minha carteira, porque não sei a hora certa de tomar risco. Ou então quero fazer junto com você no começo. Quero ver a sua carteira de renda fixa, quero ver as oportunidades dos CRIs e CRAS IPCA mais 7 que você está falando que eu nunca mais vou achar. Beleza. Tem um link na minha bio a respeito do Master Portfólio. O Master Portfólio é um programa que a gente fechou ontem, mas eu falei, eu vou abrir mais umas vagas só para essa live. Então tá no link da minha bio. Eu vou ensinar vocês a montar um portfólio eficiente, né? Risco, retorno, assimetria, cenário macroeconômico, lidar com perdas, tá? Então, se você sente que o seu portfólio patina e não sai do lugar, o Master Portfólio é o curso para você. E além disso, você ganha também o Advisor, que é eu com Renda Fixa Pro, minha carteira de renda fixa, a carteira do Bruce de ações, e tem mais fundos imobiliários, fundos, ações de dividendos e fundos imobiliários, fundos, ações de dividendos, né? Tudo isso numa carteira que eu vou mudando ao longo do tempo. Então, últimas vagas, tá? Quem viu essa live viu, depois a gente fecha o Master Portfólio, porque como eu faço monitorias ao vivo e tal, eu só abro de vez em quando, acho que essa é a terceira vez que eu abro em, sei lá, desde que a Nord existe, tá? Então é realmente um curso muito legal, mas fica aí as últimas vagas para vocês, o link tá na minha bio, tá? Se quiser me ajuda, eu ajudo. Resumindo então o que eu acho do mercado. A gente tá num cenário desafiador, tá? Tamo num cenário desafiador. Juro americano alto dá uma dor no estômago de todo mundo, tá? Ninguém gosta. Ninguém gosta de juro brasileiro alto, imagina americano, né? Agora, essas horas de instabilidade são as horas que surgem mais oportunidade. Então, quando a gente olha a renda fixa Brasil, você consegue alocar IPCA mais 7 isento. Quando você olha para a Bolsa Brasil, você consegue alocar um PI, né, um preço sobre lucro de 5, que é o menor da história. Quando você olha para juro americano, você consegue alocar a 5% juro do governo e a 7, 8% corporate bonds de empresas brasileiras que a gente gosta. Inclusive, vou montar agora uma carteira de corporate bonds, né? Vou publicar ainda esta semana no Nord Global. Então, está
está pipocando oportunidades. Agora é uma hora que, para quem tem caixa, eu acho que vale a pena botar o caixa para trabalhar. Isso significa, Marília, que eu vou entrar na bolsa e a bolsa vai começar a subir? Não. Significa que você está comprando boas empresas a preços baratos. Quando isso vai se tornar lucro, eu não sei. Aí é mercado. Aí é quando o mercado diminuir o seu próprio nível de aversão a risco e começar a tomar um pouco mais de risco. Quando essa taxa vai cair de IPCA mais 7 para um valor razoável, eu não sei. Quando que Bolsa Brasileira vai subir, eu não sei, tá? Aí é mercado. O que eu tô falando é a alocação de risco. A gente tá num cenário desafiador, mas pelos indícios que a gente tem, eu acho que vale a pena tomar risco nesses preços. Ainda mais que os preços são muito bons, tá? Então, gente, é isso. Eu acho que vale a pena tomar risco. Quem precisar da minha ajuda, o link do Master Portfólio tá na bio. Valeu? Muito obrigada a todos e até daqui a 45 dias, na próxima live pós-Copom.